Bom dia, estamos aqui, né, dia 2 de setembro de 2020, fazendo a apresentação dos nossos lindos alunos, né, que a gente tinha se preparado para fazer um evento maravilhoso no presencial, com atividades dinâmicas, mas enfim, estamos passando por um momento de pandemia, mas não deixamos que a apresentação dos nossos alunos e da arte-terapia ficasse sem ser transmitida. Então, estamos aqui com um enorme prazer para fazer a apresentação dos nossos alunos de arte-terapia na formação de abordagem Gestalt. Então, alunos da nossa terceira turma, e hoje o dia vai ser com eles. Sejam bem-vindos, tenho certeza que vocês apresentaram um lindo trabalho. Naila Brasil e Eunice Gonçalves, né, coordenadoras do curso. Estamos muito orgulhosas dos nossos alunos, que vêm se preparando há um bom tempo, né, para fazer essa apresentação. Estamos aqui muito orgulhosa de vocês três, nosso desafio, né, de estarmos fazendo uma apresentação online, e boa sorte para vocês aí, com esse excelente trabalho que vocês têm para compartilhar com o nosso público aí. Bem-vindo todos. Vamos começar pelo Anderson Amaral, que vai falar sobre a arte-terapia como recurso de estimulação cognitiva de idosos com diagnóstico de Alzheimer. Eliane Dadvimer, que vai falar sobre arte-terapia e os diversos tipos de grupos, suas fases e seus desafios, e seus benefícios da arte-terapia, no qual ela fez estágio e tem experiências maravilhosas para contribuir aqui conosco. Vamos finalizar com Fátima Castanho, que vai falar do processo de restauração da marcenaria à arte-terapia. Nossos trabalhos de conclusão de curso de formação em arte-terapia do Espaço Terapêutico Psi, Anderson Amaral, para a primeira apresentação. Arte-terapia como recurso de estimulação cognitiva de idosos com diagnóstico de Alzheimer, onde ele fez bastante trabalho com os alunos idosos e o estágio dele também foi a partir desse tema. Vamos, Anderson. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Anderson Amaral, vou falar sobre uma área fundamental como possibilidade da arte-terapia, que é trabalhar lado a lado com a estimulação cognitiva, especialmente numa população que vem crescendo em função do processo de envelhecimento e a população com diagnóstico de demência de Alzheimer. O envelhecimento é uma realidade no Brasil e no mundo que acomete todos nós, seres humanos. O envelhecimento é um processo. Dentro desse processo tem a infância, adolescência, fase adulta e velhice. E quando eu falar sobre envelhecimento, nesse caso, vai ficar restrito à velhice. Somos o 6º país com maior população idosa do mundo, e isso foi uma conquista nos últimos 50 anos. Mas atrás dessa conquista tem grandes desafios. Como é proporcionar qualidade de vida nessa população que envelhece? E sim, com o processo de envelhecimento há perdas, há ganhos também, e a arte-terapia pode ser uma ótima ferramenta no que diz respeito à população idosa de forma geral, e especialmente a população que vem mais crescendo, que é acima de 80 anos. Nos últimos anos, a gente percebeu que o fenômeno aprender e reabilitar não era algo só específico que contemplava os primeiros anos de vida. Hoje, através da neuroplasticidade, os exames de imagens mostram que é possível, sim, num processo de envelhecimento, é possível, sim, também num estágio inicial até intermediário, acontecer a neuroplasticidade, como a arte-terapia e os outros métodos terapêuticos de estimulação cognitiva podem ajudar bastante essa população. Só que, assim, o processo de envelhecimento tem muitos ganhos nessa trajetória. Há também perdas, e especialmente quando essas perdas apresentam um grande problema quando a gente pensa nas questões de funções cognitivas. E quando a gente pensa em perdas, em processos patológicos, e está muito associado às demências, especialmente a demência de Alzheimer. Porque se falei envelhecer como uma grande conquista, a gente tem que proporcionar qualidade de vida. Na época dos meus avós, as pessoas queriam viver mais, então queriam colocar anos em suas vidas. Hoje a gente está preocupado em colocar vida nos anos que restam. E quando a gente pensa nessa perspectiva de colocar vida, é dar autonomia, é dar independência, é dar qualidade de vida. E nessa perspectiva, a arte-terapia contempla muito essa população. Principalmente quando a gente quer colocar não só a melhoria na questão dos pacientes com a demência de Alzheimer, mas também pensar na saúde de quem cuida. Então, a arte-terapia também consegue proporcionar
benefícios na população cuidadora dos idosos, especialmente familiares. Né? Então, assim, de uma forma bem simples, a demência, nesse caso eu vou falar sobre demência de Alzheimer, é caracterizada por uma desordem em declínio cognitivo persistente que afeta pelo menos 2 funções cognitivas, seja a memória, habilidades visuais, raciocínio, linguagem, funções cognitivas, a parte comportamental, interferindo na capacidade funcional, na capacidade social, isso é um item bem importante, e na parte doméstica, ou seja, de interação com as atividades do cotidiano, sejam elas mais simples ou mais complexas. E quando a gente pensa que esse processo de demência causa perdas, a gente pensa assim, como intervir? Existem múltiplas terapias farmacológicas, mas nós, como não prescritores, pensamos que em terapias não farmacológicas, ou seja, não medicamentosas. E nessa perspectiva, eu vejo a arte-terapia como uma ótima ferramenta. Mas é importante a gente entender o que seria a arte-terapia. Se a gente perceber que a arte está presente nos seres humanos desde os primórdios da humanidade, seja através das pinturas, não só de pinturas nas cavernas, há manifestações através de danças, músicas, que foram contemplando a evolução dos seres humanos. Então, a arte está no nosso DNA. Então, por que não utilizar esse maravilhoso recurso como uma forma também de intervenção terapêutica? Então, a arte-terapia usa, de uma forma geral, ampla, técnicas expressivas como um elemento terapêutico. Trata-se de uma outra linguagem que não há verbal, a linguagem plástica, musical e corporal. Deixar bem claro que arte-terapeuta é aquele profissional que faz um curso de formação em arte-terapia. Usar o recurso da arte é uma coisa, mas utilizar a arte-terapia é, sim, vinculada às formações, que tem múltiplas no Brasil, e mais na frente eu falo um pouquinho mais. Então, além de desenvolver capacidades motoras, gestos, ajuda a ativar os aspectos cognitivos. E foi uma das linhas que eu trabalhei, como a arte-terapia pode melhorar os aspectos cognitivos, propiciando de uma nova forma de aprendizagem, na perspectiva reabilitativa. Então, a arte-terapia insere-se dentro de um contexto de exploração criativa, valorização do sensível, viabilizando por meio de utilização de recursos artísticos expressivos, tendo um processo terapêutico que serve como um recurso a fim de conectar um indivíduo aos outros seres e conectar indivíduo com ele mesmo e indivíduo com a sociedade. Essa tríade é muito importante a gente perceber de como a arte-terapia consegue conectar esses 3 universos. E, como falei, a arte-terapia é um campo de conhecimento relativamente novo, tem aí talvez uns 100 anos de estrada, surgindo com maior intensidade nos anos 60. Mas aqui no Brasil a gente tem a União Brasileira de Associações de Arte-Terapia, temos um espaço que se vinculado à Associação de Arte-Terapia do Rio de Janeiro, mostrar para vocês que a arte-terapia é, sim, uma ciência, uma intervenção bem fundamentada, que vem crescendo, e tem órgãos regulamentadores que vão estabelecer as questões éticas e morais que cerceiam os profissionais que trabalham com arte-terapia. Um outro item interessante, que hoje, dentro do Ministério da Saúde, as práticas integrativas complementares, a arte-terapia faz parte, desde 2017. Isso serve para corroborar o valor do arte-terapeuta na perspectiva da saúde. Junto, é claro, com tantos outros colegas, como os terapeutas, osteopatas, mas é interessante mostrar que a arte-terapia hoje está num nível bem mais elevado, mostrando seu valor, principalmente no SUS. Né? A gente tenta pensar e contemplar também uma população muito mais ampla, além, é claro, dos atendimentos clínicos, nas oficinas e tantas coisas mais. Então, assim, na perspectiva do envelhecimento, essa relação da arte-terapia encontra um grande campo de atuação profissional. É muito promissora na área da saúde, da população idosa, apresenta em todas as faixas etárias um potencial transformador de uma realidade para um estímulo cognitivo, tanto em idosos saudáveis, idosos com déficit cognitivo ou idosos demenciados. Então, perceber que a arte-terapia também vai muito além, trabalha também ajudar a redução
dessa variação do humor, principalmente em quadros depressivos, que contemplam, infelizmente, muitos idosos com a demência de Alzheimer. E ela também serve como um elo de ligar paciente, terapeuta, terapeuta, família, família, paciente. Essa tríade é muito importante em relação ao paciente com demência de Alzheimer. Porque nós, como arteterapeutas, não pensamos só na questão da saúde do paciente, nós pensamos também na saúde de quem cuida desse paciente. Então, eu falei sobre envelhecimento, já falei sobre a arteterapia. É importante também entender um pouquinho sobre o que é estimulação cognitiva, principalmente nessa perspectiva que hoje, cada vez mais, os colegas médicos indicam essas intervenções não farmacológicas no atendimento da população idosa. Então, assim, a arteterapia, como os outros recursos de estimulação cognitiva, contemplam equipes multidisciplinares. A proposta da estimulação cognitiva é numa perspectiva mais lúdica, onde possa ser elaborado dinâmicas prazerosas, como jogos, como o recurso da música, da musicalização, o recurso corporal, que é um recurso maravilhoso dentro da perspectiva da arteterapia. E essas múltiplas estímulos interativos melhoram muito a autoestima do paciente. Um item muito importante que é a socialização, a integração desses pacientes. É muito comum que pacientes com demência de Alzheimer tenham uma exclusão, ou seja, fiquem excluídos. Como a gente pode utilizar essas técnicas como uma integração e na perspectiva de inclusão social dessa população? Além, é claro, de restaurar as funções cognitivas tão importantes na resolução dos múltiplos problemas que nós encontramos no dia a dia. Um exemplo, estou falando aqui, estou projetando, estou pensando. A gente pensar na esfera de funções cognitivas, são múltiplas tarefas que a gente faz ao mesmo tempo. E a arte-terapia proporciona essa imersão nesse campo de interação com as múltiplas tarefas na perspectiva terapêutica. E como uma abordagem não farmacológica, a gente pode trabalhar muitos recursos, como a utilização de jornais, de jogos, de vídeos, fotografias familiares, principalmente para trabalhar memórias de curto prazo, ou trabalhar aquelas memórias afetivas, ou trabalhar até memórias de longo prazo. Como é importante a gente interagir, técnicas que tenham sentido e significado para esse paciente. E quando eu falo sentido e significado, isso tem uma ótima relação com a arte-terapia, que a arte-terapia não é você jogar a atividade tem que ter um sentido e significado, não só para o terapeuta, mas principalmente o sentido e significado para o paciente. Nesse caso, quando eu falo paciente, a gente pode enxergar também como cliente, enfim, alguns outros profissionais podem utilizar outras nomenclaturas. Mas, enfim, então, como posso trabalhar a arte-terapia com a estimulação cognitiva? Eu até peguei essa imagem que é legal, que é real. Existem muitos projetos estimulando os idosos a utilizarem, nesse caso, o recurso da arte como manifestação de uma linguagem não verbal, dos seus sentimentos. Então, a gente percebeu o quanto da riqueza a gente pode contemplar, não só a população demenciada, uma população com comprometimento cognitivo leve, ou uma população saudável. Lembrando que é considerado idoso no país como o nosso, população igual ou superior a 60 anos de idade. Quando eu falo igual ao nosso, seria países em desenvolvimento. Então, a gente pode, sim, utilizar a arte-terapia. Os estudos mostram que ainda surge, no caso do Brasil, em pequenos grupos de estudos, mas quando você busca, na minha revisão biográfica, busquei os estudos europeus, especialmente a Sociedade Americana de Arte-Terapia. Então, há muitos trabalhos envolvendo esse diálogo entre estimulação cognitiva e arte-terapia, melhorando as funções cognitivas, as relações sociais e, principalmente, a autoestima. E quanto é importante essa intervenção, também proporcionando a autoestima desses pacientes que já estão, principalmente a transição entre a fase inicial e a fase intermediária da demência de Alzheimer, eles percebem que há uma desconexão, que há falhas, que o quadro depressivo pode ser instaurado nessa perspectiva de percepção. Então, combinar uma terapia cognitiva em pacientes com diagnóstico de demência de Alzheimer que participavam com a arte-terapia, o ganho é muito grande. Os estudos que eu percebi que a intervenção de estimulação cognitiva, um ganho X,
Quando eu juntava a estimulação cognitiva com a arte-terapia, o ganho era 2, 3x ou até mais. E melhorava de uma forma ampla essa relação da funcionalidade, da autonomia, da independência, principalmente na relação do cotidiano desse sujeito, ou seja, dessa interação desse indivíduo com a sociedade, com suas atividades no dia a dia. E assim, os benefícios são muito, muito amplos, mas destacaria principalmente o aumento da confiança, da autoestima, da motivação, serve também muito como apoio emocional, porque não penso só numa perspectiva cognitiva, não só numa perspectiva motora, mas pensamos principalmente nessa tríade do campo afetivo. O quanto é importante a arte-terapia, melhorando funções cognitivas, funções motoras e funções também afetivas. E o meu trabalho foi em cima de uma revisão biográfica, o que a literatura falava sobre envelhecimento, sobre estimulação cognitiva, sobre demência de Alzheimer, arte-terapia. E também teve a questão do relato de experiência. Eu falando com a Nália, eu me preocupava muito, não só realizar uma revisão biográfica, que já existia no Brasil poucos estudos, trabalhos com essa temática especialmente. Então, a gente fez uma oficina bem interessante, bem diferente de muitos estudos, que nós trabalhamos com pacientes do gênero masculino, pacientes que tinham um nível superior, que estavam, entre aspas, eram bem homogêneos, faixa etária em torno de 81 anos, ambos eram casados, com um diagnóstico de aproximadamente de 7 anos, nível de escolaridade elevado, apresentavam a capacidade de realizar atividades de vida diária, porém não tinham autonomia para realizar atividades instrumentais, como ir ao banco, pagar uma conta, fazer uma comida. Então, foi um perfil interessante, que era bem homogêneo. E corrobora bastante os estudos, porque é uma população de gênero masculino. A maior parte das pesquisas que eu percebi contemplava as mulheres, por vários motivos. Então, eu utilizei técnicas dentro da arte-terapia que tinham uma identidade e podiam dialogar com as limitações desses pacientes. Então, dessas perspectivas de recursos, foram utilizados a modelagem, as múltiplas técnicas de pintura e também a colagem. Isso é importante porque, lembra quando eu falei sobre sentido e significado? A gente também pensa na arte-terapia, a questão da análise da atividade. Analisar a atividade antes da prescrição, que é baseada em quê? Baseada principalmente no perfil dessa população. Então, essa atividade foi a primeira atividade que aconteceu, foi que nós denominamos como a árvore da vida, onde esses pacientes receberam uma folha que tinha várias folhinhas, então eles tinham que escolher qual folhinha, tinha uma forma diferente, eles tinham a liberdade de pintar, utilizar as cores que desejassem, que mais fossem mobilizados naquele momento, e depois eles tinham que trabalhar a questão do recorte, para em seguida colar. A gente pensar em funções cognitivas, habilidades videoespaciais, habilidades motoras finas, estratégia, raciocínio, a gente pensar na perspectiva emocional, afetiva e terapêutica, e quanto esse diálogo da arte-terapia com a estimulação cognitiva, numa atividade como essa, que teve um sentido e significado, uma análise de atividade, e o retorno teórico desses pacientes foi algo maravilhoso. E essas múltiplas coisas representavam os desejos, as ansiedades, as angústias desse início da oficina. Então, demos o pontapé inicial com essa atividade. Aconteceram outras atividades, como uma que eu gosto muito de citar, que utilizamos o recurso da imagética nutricional, ou seja, eu projetava um vídeo associado a um artista, nesse caso foi o Van Gogh, onde utilizamos um vídeo, existe uma música que também retrata a vida de Van Gogh, e nesse vídeo apareciam vários quadros de Van Gogh. E os pacientes foram orientados, após um relaxamento, se concentrarem em silêncio e trabalhar nessa questão da imagética nutricional tão falada pela querida Naira. Falou muito, quando a gente vai para um estágio prático, a gente vê o quanto é importante.
No meu caso, a modificação, até um relato pessoal, foi muito, muito grande. Eu saí daquele campo concreto, saí num campo observacional e meti a mão na massa, o quanto foi importante. E no final, eu mostrei 2 quadros, 2 estrelados e um quarto. Os pacientes foram orientados a escolher um quadro. Os 2 escolheram o quarto de Van Gogh, e eles podiam utilizar tanto lápis de cor ou lápis de cera. O paciente J, que eu chamei J, a opção por ter o lápis de cera é porque ele já tinha dificuldade em trabalhar com materiais mais finos como um lápis. Então, a adaptação foi feita até como um recurso de tecnologia assistida. Então, foi interessante, que um trabalho bem legal. Eles não foram orientados a reproduzir fielmente o quadro. E o que mais me chamou a atenção foi o retorno teórico. Uma coisa que é muito legal da arte-terapia, que eu não vou interpretar, é o que o paciente traz para mim. E a fala dos 2 foi bem interessante. Ambos escolheram o quadro, o quarto, porque remetia lembranças afetivas da infância, aquele quarto que ele morava com os irmãos, ou o quarto do filho. E quando eles relataram a não escolha do Noite Estrelada, é porque Noite Estrelada remetia à escuridão, o entardecer. E quem trabalha com demência de Alzheimer, paciente, sabe que existe a síndrome de pôr do sol. Não estou aqui afirmando que isso foi um relato, mas serve como uma lacuna que talvez essa imagem da Noite Estrelada remetia o entardecer. E talvez isso possa ser um dos motivos de nada não escolha. Também um lado do quarto de remeter a lembranças afetivas, o quanto é importante a gente entender também a história de vida desses pacientes na hora de prescrever uma atividade. E acabou também que deu muito pano de manga. A Naila pediu para a gente realizar um desdobramento dessa atividade. Então, esses pacientes foram orientados a montar o quarto deles, uma casa. Então, eles trabalharam nessa sessão a questão da pintura, do recorte, da colagem e confeccionaram o seu quarto. Então, é importante também que a arte-terapia há desdobramentos, outras releituras, outros desdobramentos de uma atividade. Não quer dizer que termine naquela sessão. Pelo contrário, pode dar pano de manga para outras sessões. Ou também, pegando na questão da imagética nutricional, esse foi as obras que eu mostrei do Matisse, no final, como foi levantado questões de que, naquela fase da vida, é como se fosse um espelho quebrado, ou seja, essas perdas de memórias, de papéis sociais, eles relataram que como se fosse um espelho quebrado. Então, uma das atividades que eu fiz foi essa da colagem, baseado no trabalho de Matisse, onde eles eram orientados a escolher os papéis e, por que não, reconstruir esse espelho que foi quebrado. Então, assim, a gente trabalhou atividades que tivessem sentido e significado. A todo momento, o paciente era estimulado a utilizar as coisas que desejasse. Eles é que cortavam os papéis. Então, se a gente pensar em habilidades motoras finas e tantas coisas que são importantes na estimulação cognitiva, como teve esse diálogo bem legal com a arte-terapia. Ou uma atividade que foi baseada na questão do pontilhismo, onde eles tinham que ligar os pontos, porque o relato deles é que a vida tinha vários trajetos, em alguns momentos tinha um momento de início, meio e fim. Então, a gente quis ressignificar essas múltiplos trajetos que a vida nos oferece, ou a vida nos contempla. No caso das cores, foi também uma escolha dos pacientes, então eu fiz uma releitura da atividade, tendo onde no final eles tinham que dar o retorno teórico, como foi importante ter essa percepção de que o ponto azul ao outro ponto podia representar um momento da vida, seja a infância, um momento da atividade profissional, um momento atual, e com isso a gente traçar perspectivas futuras. Que a arte-terapia também é isso. Né? Claro que a gente vai viver um momento do aqui e agora, mas também pensar em um prognóstico, quais poderiam ser os próximos passos. Por isso é importante, dentro da perspectiva da arte-terapia, os planos terapêuticos, a ficha técnica, que a Naila falou muitas vezes, e é uma bússola para a vida do arte-terapeuta, o quanto é importante aquele papel, o quanto é importante cada item. Isso foi trabalhado em todas as atividades. Então, assim, a conclusão do meu estudo, do meu trabalho, na perspectiva do envelhecimento demencial,
está associado a um declínio funcional, tem um impacto muito grande na vida dos pacientes e de familiares. É uma realidade que a gente não tem como negar. Porém, a oficina obteve resultados significativos na melhoria do autorrelato, ou seja, os pacientes relataram que estavam melhor. Foi importante também a escuta dos familiares. Vamos falar lá, o paciente J ou S está mais focado, está tendo menor alterações de humor, está tendo uma socialização maior, um maior desempenho nas atividades cognitivas e físicas também. Então, a oficina utilizou a arte-terapia como um recurso de estimulação, fez com que também tivesse a maior adesão e interação. Os pacientes pouco faltaram, eles gostavam, eles já chegavam, às vezes, em algumas sessões, com falas da atividade anterior, e falavam assim, eles chamavam de professor, e hoje a gente vai fazer o quê? Isso era ótimo, se a gente pensar na perspectiva de adesão. Com a adesão, a gente consegue ter a interação e continuidade do nosso intervenção. Então, a arte-terapia pode ser, sim, uma ferramenta, um tratamento não farmacológico na demência de Alzheimer, principalmente no olhar da estimulação cognitiva. Eu termino aqui agradecendo especialmente a Deus, que me conduziu em muitos momentos da operação. Agradeço a minha família, especialmente a minha esposa, a Adriana, que é arte-terapeuta, que me abraçou, me mostrou esse universo da arte-terapia. As minhas filhas lindas e maravilhosas. Agradeço aos meus colegas que fizeram parte dessa jornada, mas eu agradeço especialmente, mais do que qualquer familiar, do que qualquer colega, a Naira e Eunice, que me mostraram um universo que eu não conseguia enxergar, que é o que a arte-terapia faz. Não transforma só nossos pacientes doentes. A arte-terapia também transforma nós alunos e nós arteterapeutas. Acho que a arte-terapia remete à plasticidade. Ela transforma o paciente, transforma o terapeuta o tempo inteiro. Então, meus agradecimentos especiais a Naila Brasil e Eunice Gonçalves por me acolherem, por se tornarem amigas e, principalmente, puxarem minha orelha. Fiquem com Deus, aí eu agradeço essa oportunidade. Anderson, obrigada, né, pelos agradecimentos, mas, na verdade, obrigado pelo seu trabalho. Eu acho que você está ajudando muitas pessoas, né, e levando a arte-terapia até para outros profissionais, né, que é abrangente outras áreas, não é só de psicólogo, é de fisioterapeuta, né, é de biólogos, é de arquitetos. Eu acho que o número é muito grande que tem no nosso curso. Então, parabéns, excelentíssimo trabalho. Tenho certeza que você está ajudando muitas pessoas e se ajudando, como você falou. Muito gratificante. Parabéns. Parabéns, Anderson. Maravilhosa sua apresentação. Eu não tinha nenhuma dúvida. Seu trabalho magnífico, um trabalho com responsabilidade, com carinho. Foi muito bom. Apesar dos puxões de orelha, que valeu a pena, né? Então, obrigada a você também, tá? Muito bom ter um aluno como você. Agora, Eliane, apresentando o seu belíssimo trabalho com grupos também. Boa sorte, querida. Olá, meu nome é Eliane Davidman. Eu já frequentava o espaço terapêutico de si quando eu tomei conhecimento da arte-terapia. Achava que, por eu gostar de artesanato, eu ia entender tudo de arte-terapia, ler do engano, mas descobri na entrevista o que era e fui aceita para fazer o curso, tive a oportunidade de começar o curso. E nessa mesma época estava acontecendo a jornada de arte-terapia, com oficinas acontecendo na semana inteira. E eu participei de todas, cada uma que eu fazia eu gostava mais, foi um excelente aperitivo. E ainda tive a oportunidade de participar e assistir à formatura da primeira turma de arte-terapia. E eu estava pensando, quando é que eu aqui começando e eles ali se formando, e quando é que eu vou me formar, né? E aqui estou eu achava que eu ia estar lá, né, presencialmente, mas estou eu aqui online, a primeira turma se formando online. Mas assisti também a segunda, aliás, eu e Fátima, a gente teve a oportunidade de fazer a parte prática daquela formatura da segunda, e nós estamos aqui, a terceira turma, de forma totalmente diferente. Então, essa foto que está aí, no fundo, estamos eu, Anderson e Fátima também, numa de nossas aulas lá no curso, né? Então, o título do meu trabalho é Arte-terapia e os diversos tipos de grupos, suas fases, os desafios e seus benefícios.
Então, a minha inspiração para esse trabalho surgiu durante as experiências vividas nos meus estágios com diferentes grupos, inclusive nas instituições. Então, essas duas instituições foram as primeiras que eu tive a oportunidade de trabalhar, né, sempre em par, é muito importante em grupo. Primeiro, as duas simultaneamente, inclusive, as duas com grupos de crianças. Então, a Casa Ronald, né, é uma casa que as crianças moram por um período de tempo, enquanto elas estão em tratamento, né? Na Igreja Batista de Itacuruçá, lá tem um projeto que funciona para as crianças da comunidade para reforço escolar. Então, nós fizemos lá o nosso estágio de arte-terapia para as crianças. Porém, apesar de serem crianças, os dois grupos têm diferenças bastante grandes, especialmente por serem, a gente classificou como grupo aberto na Casa Ronald e grupo fechado. A principal diferença de grupo aberto e grupo fechado é porque lá na Casa Ronald, em função desses tratamentos, não por eles morarem lá, mas especialmente pelos tratamentos, nem todos estavam lá todas as vezes que a gente semanalmente estava lá presente. Então, o grupo aberto, nem sempre nós temos os mesmos participantes, né, na mesma sessão. Acontecia deles estarem presentes em sessões esporadicamente. Mas, por conta disso, não dá para ter um trabalho continuado, não dá para ter um desdobramento do trabalho. Então, nesse caso, a gente tinha que pensar as atividades com começo, meio e fim, na mesma sessão. Ao contrário do grupo fechado, né, que o grupo fechado ele tem como característica principal sempre os mesmos integrantes. Então, quando começa, já não entra mais nenhum outro participante e tem um prazo para terminar. E o trabalho, então, dá para ter um desdobramento, dá para pensar em atividades continuadas, conforme a proposta do grupo, né? É o que acontecia, então, na Igreja de Itacuruçá. Vamos começar o grupo em suas fases. Essa foto aí do lado é uma foto real de uma dos nossos atendimentos lá na igreja, quando eles trabalharam por sucata. Pela foto dá para ver que foi bem, bem divertido, que as crianças aproveitaram bastante esse dia. Então, o começo. No começo, o grupo se reúne, as regras são estabelecidas e começa a sua atividade. Nesse começo, o arte-terapeuta, então, tira as dúvidas que o grupo eventualmente vai ter e sobre a arte-terapia ou sobre o trabalho em si, relembra os acordos estabelecidos e o grupo toma ciência, então, de como vai ser, na prática, as sessões, e conforme a proposta do grupo, dependência do arte-terapeuta. Na adaptação, o grupo acostuma-se com a maneira de trabalhar e, aos poucos, o que não era entendido é esclarecido. Nesse momento da adaptação, alguns participantes podem perceber que as atividades não lhes servem ou eles não estavam preparados, não era aquilo que eles imaginavam. Então, nessa adaptação, ou então começam a ter contato, vir à tona algumas coisas que eles não estavam realmente preparados, porque a arte-terapia justamente proporciona isso, né? Por mais simples ou que tem uma atividade, que a gente prepara uma atividade do grupo, mexe, né, e vem à tona coisas que a pessoa ainda não está preparada e a pessoa simplesmente desiste de participar do grupo, desiste da arte-terapia, o que é comum. Ao contrário, outras se encantam e se comprometem mais ainda. Coesão do grupo. Nessa fase aí, a confiança e o vínculo estão estabelecidos. Então, as pessoas já sabem o que as espera, anseiam pelas sessões e já estão completamente envolvidas e comprometidas. Compartilhar. Os membros do grupo estão mais dispostos a expor em suas atividades de arte e a partilhar alguns de seus problemas. Esse compartilhar se torna importante, mais profundo, uma vez que as pessoas já estão em contato
com suas questões e seus maiores problemas. Então, eles se tornam já cúmplices, né? Então, esse compartilhar já é uma necessidade, vamos dizer assim. Quando vai chegando ao fim, pode ser acompanhado, o fim do grupo, de raiva, depressão, pode ter uma certa confusão, mesmo se for apenas por um intervalo temporário. Então, se a gente pensar agora como foi agora nesse período de pandemia, a gente imagina que muitos grupos que tiveram que parar temporariamente, ou mesmo terminar, a gente fica sabendo que muitos não conseguiram voltar, então é possível que alguma dessas situações devam ter acontecido. Nesse período, essas pessoas devem ter sentido algum tipo desses sentimentos. Mas, quando vai chegando ao término, e quando se sabe o término, o arte-terapeuta, ele vai preparando as atividades para esse término. Então, as atividades vão sendo preparadas para que esse tipo de situação não aconteça. Então, as atividades, quando elas vão chegando ao término, que é pré-determinado, então as atividades são feitas para que não se sinta nenhum tipo de sentimento negativo e o término é feito de modo tranquilo e satisfatório. Então, aqui eu botei aqui umas fotos para ilustrar essas fases. Aqui na primeira é a Casa Ronald. Nós temos aqui, bem aqui no fundinho, aqui a Eunice e a Naila, se isolando. Aqui é a minha par na época. Aliás, a Mari foi a minha par em todas nas duas instituições. Então, aqui a gente tem o começo e a adaptação das crianças, fazendo aqui o que se deve, o que não se deveria fazer, eles mesmos construíram o quadro. Aqui ainda na Casa Ronald, na segunda foto ao lado, a coesão, apesar de ser um grupo aberto, já estavam bem integrados, estavam bem aqui, coesos, alguns participavam juntos, outros seguiam eventualmente em outras sessões, mas já conseguiam participar tranquilamente. Aqui embaixo, as duas fotos de baixo são na igreja da Curuçá. Aqui já tem uma criança já expondo a sua arte, já os outros já ouvindo direitinho, de que o outro serelepe expondo a sua arte. E aqui, no fim, era o dia já estavam prestes a terminar, era o último dia, e eles estavam aqui, trabalhando com aquela foto da sucata, todos expondo a sua arte, felizes, afinal eles também iam entrar em férias. Nós preparamos esse dia para que fosse feito aí o encerramento dos desafios do grupo. Então, grupos são sempre imprevisíveis. Mesmo que alguém satisfaça todas as condições, sempre existirão fatores externos que afetam o grupo, os quais o arte-terapeuta não tem controle. O grupo já é uma caixa de surpresa, né? Ainda lidamos com fatores externos. Então, nós temos fatores institucionais, né? Por exemplo, trocas de horários, atividades da instituição pode ser um limitador. Então, é muito comum termos surpresas ao chegar nas instituições, algumas atividades acontecendo na hora da nossa sessão, no mesmo horário. Pode faltar, se a gente acordou, por exemplo, apoio prometido, ele não existir, entre outros fatores, né? Então, nesse momento, nós temos que alterar a nossa atividade, ou mesmo não fazer, e, enfim, a gente se dá com esse tipo de surpresa lá na hora. Fatores físicos. Grupos são obrigados a ocupar salas pequenas, escuras, apertadas. É outro limitador nos resultados. Então, quando não é possível ocupar um espaço favorável, além de sofrer, pode ter interrupções, ruídos, falta de material. Tudo isso, além de inibir o grupo, desfavorece bastante o trabalho do arte-terapeuta e do grupo, né? População. Quando a gente fala de população, é o fator mais importante para determinar o que pode ou não se esperar de um grupo. Quando a gente fala de população, é importante observar que os grupos podem ter participantes. Os grupos podem ter participantes semelhantes ou muito diferentes, ou um ou outro diferente. Então, é importante observar, porque pode acontecer de alguém não se encaixar na proposta, ou então ter alguém que pode perturbar o grupo. Então, é preciso ficar muito atento com o tipo de grupo que está
ir lidando. Pode ser um grupo breve, né? Um grupo de um dia só. Então, é importante observar para que a gente esteja atento e contornar qualquer tipo de situação que possa existir. Por exemplo, na instituição, mesmo sendo o grupo fechado, aberto, nas instituições eu tive uma situação de querer encaixar uma criança fora da faixa etária. Então, não foi permitido, não seria bom nem para a criança, pequena ou grande, na época foi uma pequena, e na outra instituição foi uma grande, que estava sem atividade, não foi permitido, porque isso perturbaria o grupo, e a criança não estaria também confortável, não seria bom para os dois lados. Então, não foi permitido. Sentimentos. As pessoas chegam para uma sessão trazendo todo tipo de sentimento ligados a todos os tipos de situação, né? O que é comum. Seja do mundo exterior ou de algum lugar da instituição. Então, é interessante observar nos grupos, né, como elas estão chegando, né? Sempre perguntar, porque é uma boa ideia verificar isso, porque as pessoas, como elas estão se sentindo antes da sessão, isso pode influenciar muito na atividade que o arteterapeuta vai aplicar, porque isso pode, dependendo da resposta, pode significar, ela pode ter que alterar, modificar, tirar uma etapa da atividade, sabendo ter ali um feeling, né, um sentimento ali, para assim, isso aí não vai dar certo, hoje aquilo ali, eles não estão preparados para esse tipo de situação. Então, isso pode significar uma alteração até mudar a atividade toda. Então, é importante fazer rapidamente né, ali como quem não quer nada, saber como é que os sentimentos estão naquele momento, saber o que está acontecendo, para a atividade poder ter dar certo, né? Porque quando uma sessão não transcorre bem, pode não ser alguma coisa, pode ser alguma coisa que aconteceu fora dali, não necessariamente, por isso que é importante saber, né? Entretanto, até algumas falhas podem se transformar em vantagens, e os grupos de arte resultantes podem vir a ser experiências muito satisfatórias, contribuindo significativamente para o crescimento e desenvolvimento dos indivíduos. Eu mesma tive uma boa experiência em relação a isso. Eu acabei de citar que a gente recusou as crianças, mas no grupo de adultos, na mesma igreja de Itacuruçá, com os responsáveis dessas crianças que faziam o reforço escolar, estávamos eu e Naila, né, no reforço escolar, com as mães, com os responsáveis, né, e a coordenadora nos mandou um pai, que era um grupo fechado de mulheres responsáveis. Chegou o pai, mandada pela coordenadora lá do projeto. Olhei para a Naila, é contigo? Tá. Aí eu, na hora, perguntei para as mães, porque eu pensei na hora, bom, a coordenadora me mandou esse pai, é porque ele deve estar precisando. Não é criança. Então, assim, bom, é diferente a situação. E aí, as mães, eu perguntei, ele pode participar? Elas imediatamente, não teve assim um mal-estar, né? Eu observei bem o rosto delas e elas tranquilamente disseram que sim. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque ele entendeu rapidamente a atividade, não precisei explicar o que era rapidamente, que era arte-terapia, ele também não estava nem um pouco interessado. Ele estava interessado ele fez atividade, está ali ele fazendo atividade, escrevendo, pedi para escrever, escreveu, pedi para colar, colou, está aqui o resultado. Enquanto colaram imagens, ele só escreveu palavras, porque ele precisava falar. E ouvir falar foi um debate maravilhoso, em que todos aprenderam, inclusive eu. Jamais vou esquecer esse dia, eu conto essa história para todo mundo. Foi super rico. Agora a gente passa para os benefícios de um grupo. Além de grupo ser super rico, né? Aqui só enumerei alguns benefícios. Que o grupo pode fortalecer e reanimar. Não só a quem participa. Todos esses benefícios eu elenco tanto ao grupo quanto ao arteterapeuta, tá? Porque eu acho que todo mundo que participa. Reassegurar as conquistas individuais. Fornece múltiplos espelhos para trazer à tona a ludicidade e o prazer. Então, como a arte-terapia trabalha com o lúdico, é sempre um prazer enorme, né? E os múltiplos espelhos, afinal de contas, nós estamos ali em grupo, um se espelhando
colabora ativamente para o autoconhecimento de cada um e de seus participantes. É uma das principais propostas da arte-terapia é o autoconhecimento, e isso vem praticamente automaticamente. Até sem buscar esse autoconhecimento, ele vem à tona mesmo. Grupos ensinam sobre interação afetiva, convivência, partilha, dificuldades com o outro e com nós mesmos. Então, quem se habilita a conviver num grupo vai ter o prazer de ter todas esses prazeres, né? Afetivos, convivência, partilha, até a dificuldade é importante, né? A gente aprende muito com tudo isso. Favorece novas aprendizagens, descobertas e desafios. Mesmo que um trabalho seja feito individualmente, existe um espaço para aqueles que desejam falar sobre o seu trabalho ou apenas mostrar o resultado, falar através da arte. Nesse momento, em geral, o grupo interage, se fortalece, sente que não está só. Isso porque a arte-terapia, não necessariamente todos são obrigados a falar, afinal de contas, a arte fala por si só. Então, ele não é obrigado a nada, muitos necessitam falar, outros não, ninguém julga ninguém, ele interage se quiser, a interação se faz através de simples mostrar ou de falar, e ele se fortalece assim mesmo. E assim, não, sentir que não está só é sentido por tudo. E aí vão os meus agradecimentos também a todos que me deram muita força para continuar, os meus amigos, minha família. E aqui eu consegui reunir um resumão em fotos, né? Que eu já coloco foto, né? Aqui está aqui a formatura da primeira turma. Aqui estão os alunos, a Eunice, de cabelão, aqui a Naila, alunos, professores, alunos que se tornaram professores e que a gente tem contato com muitos até hoje, né? Aqui embaixo, um grupo de mães. Na verdade, elas é um exemplo de que algumas elas não estavam preparadas e foram saindo, e eu ganhei de presente um atendimento individual. Eu tive esse grupo, começou em grupo e acabei com um atendimento individual que foi muito bom para mim também. Enquanto o grupo era excelente, mas infelizmente não terminei com um atendimento individual, desde uma colega Márcia. Arte-terapia no parque, uma excelente atividade, uma coisa assim surpreendente, porque a gente não sabe quem vem, quem a gente vai atender, de quem a gente vai conseguir captar, e é sempre são relatos fascinantes, surpreendentes. Então, aqui uma imagem que é a arte, aqui o resultado do desenho, então é simplesmente impressionante como dá certo. Aqui no cantinho, uma outra experiência, né? Um outro projeto, grupos na empresa, que a gente tinha meia hora no máximo para tirar as pessoas, aqui eu fiz com a Fátima, que eu vou falar daqui a pouco, que a gente tira da estação de trabalho, eles conseguem relaxar por alguns minutos, a gente passa rapidamente a noção da arte-terapia, e a gente consegue ter relatos interessantes, eles conseguem entender e passam para a gente algo de experiências passadas aqui nesses momentos. E aqui o último dia de aula. Só o Anderson não estava, porque eu acho que ele já estava, essa matéria ele já tinha concluído. Mas essa é a última turma que eu participei, e a gente estava aqui comemorando, enfim, feliz da vida, de estarmos juntas sempre. Eu tento mostrar. E aqui, a bibliografia. E eu agradeço a vocês, agradeço a todos, e a gente está sempre junto. E essas duas são as minhas amigas, minhas terapeutas, enfim, elas não vão se livrar de mim tão cedo. Eu vou estar sempre na cola delas, pedindo ajuda e coordenação, enfim, somos colegas agora. Eu agradeço muito. Obrigada, Eliane, o seu compartilhar, né, dos grandes desafios do grupo. Eu, como sou fã de grupo,
né? Gostei muito de orientar você, porque você conseguiu mostrar um pouquinho, né? Porque ainda existe muitos mais desafios num grupo, mas não dá tempo da gente mostrar todos. Obrigada, eu acho que é um grande aprendizado, né? A gente trabalhar com grupo, com pessoas diferentes. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Eliane, parabéns, belíssima apresentação, o trabalho foi muito lindo, e eu também fico muito feliz por ter acompanhado você nos estágios e ter percebido o seu crescimento, né, como terapeuta. Seu trabalho foi muito bom, todos esses lugares que a gente fez juntas. Parabéns e bem-vindo ao mundo dos arteterapeutas. Amém. Obrigada, eu que agradeço. Vamos lá, Fátima. Nosso trabalho final é de Fátima Castanho, que vai falar sobre marcenaria e a restauração, da marcenaria à arte, da marcenaria à arte-terapia, através da marcenaria. Então, Fátima estava sem saber o que fazia no trabalho final, aí ela comentando a experiência dela com a marcenaria, um curso de marcenaria que ela estava fazendo. Aí tivemos um insight juntas. A proposta foi ela começar a trabalhar com esse trabalho, fazer essa pesquisa que ela fez aprofundadamente da marcenaria, a possibilidade enorme de utilizar em arte-terapia. Vamos lá, Fátima. Olá, eu sou Fátima Castanho e eu sempre me encantei pelo fazer manual, né? Lidar com materiais, lidar com fazeres. Numa dessas investidas, eu fiz aulas de artesanato, encontrei uma professora que tinha uma aula diferente, tinha algo mais. E aí, curiosa, eu perguntei o que tinha de diferente, por que a aula dela era diferente? E ela me disse que era arte-terapeuta. Eu nunca tinha ouvido falar sobre arte-terapia, desconhecia. E aí, buscando, e né, nos acasos da vida, estou eu aqui me formando como arte-terapeuta. Eu trago esse trabalho de processos de restauração da marcenaria à arte-terapia, e ele é um estudo sobre a linguagem arte-terapêutica no trabalho de restauração. E aí, a minha experiência pessoal. Como é que eu passei, né, de artesã a arte-terapeuta? O que era esse algo mais? Na arte-terapia, a gente lida com os materiais, mas a gente dialoga, é um diálogo. E o arte-terapeuta, ele vai intermediar esse diálogo entre os materiais e os processos individuais, né, os processos de autoconhecimento. Seguindo um conselho, ao arte-terapeuta é necessário realizar um trabalho de campo, pesquisar, desenvolver uma relação de intimidade com os materiais. Bem, essa parte, como artesã, já estava ok. Se relacionar com eles, experimentar sua linguagem, enfrentar seu desajeitamento, desvendar seus segredos, conhecer suas possibilidades terapêuticas, algumas mais explícitas, outras menos. Aí é o algo mais da arte-terapia. Enfim, conhecer, reconhecer e valorizar o material de arte nas dimensões estruturais, físicas, químicas e psíquicas, em toda a sua abrangência. O porquê da restauração, a Naila já introduziu, que durante o curso de arte-terapia, eu também mantive meus contatos, né, do fazer manual. E após um curso de marcenaria, resolvi fazer um curso de restauração. E aí, nesse curso de restauração, eu prestava atenção nos meus colegas. Meus colegas, muito empolgados, chegavam antes da hora e nem se importavam com o horário de terminar. Era um envolvimento incrível. E durante as atividades, haviam manifestações. E isso foi me trazendo curiosidade. E aí a Naila, depois da sugestão da Naila, que isso poderia ser, né, que essa linguagem da restauração poderia ser adequada à arte-terapia, eu resolvi pedir aos meus colegas os relatos, independente, né? Não era um trabalho de arte-terapia, era apenas restauração, mas eles me trouxeram o seguinte: sempre gostei de móveis antigos, aprendi com minha mãe indo a brechós. Fiquei encantada com o resultado da restauração. Meu olhar mudou.
Agora, quando olho para um móvel, penso na história dele. Outra pessoa disse, descoberta de inúmeras possibilidades criativas e um novo olhar sobre objetos que remetem ao passado. A palavra para mim é ordem, seguir uma ordem, uma sequência, sem pular etapas. Foi importante para tudo dar certo. E por fim, a palavra é coragem. Lembrei da tatuagem que diz, que fiz com essa palavra. O curso de restauração deu coragem para mudar mais uma vez. Resolvi mergulhar de cabeça nesse mundo das artes. Eu destaquei aí, né, as inúmeras possibilidades que estavam despontando para a gente utilizar na arte-terapia, né? Mudança de olhar, remeter à história, possibilidades criativas, a necessidade de colocar uma ordem, né? A coragem que foi impulsionada. A gente começou a investigar propriamente, né, como fazer. E aí, algumas questões para a gente iniciar. De que forma a restauração pode ser agregada como linguagem no processo arte-terapêutico? Esse era o desafio, passar da restauração propriamente para um processo de individuação. Quais os seus possíveis benefícios? E aí, buscando o conceito geral de restauração, visar o restabelecimento da unidade potencial da obra, ou seja, restabelecer-se, né? Buscar a sua essência. Resumindo, é isso, é trabalhar com a essência. Também, a restauração pode ser um símbolo de recomeço. Encontrei na bibliografia dois trabalhos que traziam a marcenaria associada à psiquiatria, a marcenaria como forma de tratamento não verbal, né? Eram grupos muito comprometidos. E aí, esse trabalho não verbal com a restauração. Em arte-terapia, eu encontrei pouco material, pouca bibliografia sobre o assunto. Apenas 2 trabalhos. Restaurar, buscando o significado da palavra, né? De novo, instaurar, colocar no lugar. E aí, como verbo, voltar a possuir algo que foi perdido, colocar em melhor estado, possuir um novo início, começar mais uma vez, voltar a possuir brilho, fazer reparos, restabelecer. Transmitir força, vigor a alguém, a alguma coisa, ou a si mesmo. Reanimar-se. Os sinônimos, né? Recomeçar, restabelecer, recuperar, reparar, remendar, refazer, emendar, consertar, arranjar, reanimar. Só nesses sinônimos a gente já encontra, né, uma positividade terapêutica. É isso. A gente precisa investigar melhor isso. Essa era a ideia. E aí a restauração pode ser utilizada como ponte. E aí a gente vai buscar na lei da correspondência. O que está dentro é como o que está fora. E esse vai ser o norteador de todo o trabalho. Estabelecer essa relação entre o objeto, que é material, e a psique, imaterial. Enquanto restauram, reformam, reaproveitam, reciclam os conteúdos psíquicos por meio dos materiais plásticos que lhes chegam às mãos, vão reconfigurando forma e identidade, percorrendo desta forma o caminho sagrado do autoconhecimento e nele a entrega ao Nininoos. E aí, falando da restauração e da marcenaria propriamente, a empatia mobilizadora, trazendo toda aquela impressão que eu tive, né, durante o curso de restauração. Como era mobilizador? A gente tinha que adaptar a marcenaria como uma técnica expressiva. Como é possível se expressar, se colocar através da marcenaria? E aí, como facilitadora do diálogo, a marcenaria vai facilitar esse diálogo. Cada indivíduo, em sua singularidade, terá um ou alguns materiais expressivos que são mais produtivos para o trabalho arte-terapêutico, permitindo caminhar das mãos que nada podem fazer às mãos da materialidade e da materialização. Então, o trabalhar com as mãos, esse envolvimento, essa atenção que eu percebia, eles ficavam imersos no trabalho. E aí a madeira, né,
tem uma linguagem. Como eu falei, na arte-terapia a gente estabelece um diálogo e os materiais têm as suas linguagens. Aliás, cabe aqui das matérias, né, de todas as matérias, acho que mais eu me envolvia, lógico, já que eu tinha essa relação com os materiais, foi a linguagem dos materiais. E aí a madeira é um material orgânico, ela nos liga à terra, né? Ela nos alicerça. E ela possui características, texturas, cores, formas que provocam, elas são provocadoras dos sentidos. Lidar com a madeira promove já esse envolvimento. Por isso, as aulas de marcenaria e restauração eram tão envolventes. Ao trabalharmos com a madeira, trabalhamos também nossa essência interior, pois estamos nos utilizando do cerne do tronco da árvore. É um material resistente, por isso é necessária habilidade e paciência ao se trabalhar esse material. Você lidar com a madeira, ela oferece resistências. E cada madeira é singular. Você não vai encontrar madeiras iguais, né? Os veios, as ranhuras, tudo é especial, é singular, como cada ser humano. E aí os processos, começando a estabelecer essas associações. Aqui a gente tem as imagens de vários tipos de restauração. E aí, nesse trabalho, foi feito um recorte. A gente vai falar da restauração ligada à marcenaria. Mas eu pretendo, futuramente, explorar as outras formas de restauração, também trazendo para a arte-terapia. Restaurar e restaurar-se requer paciência, compromisso e dedicação. Por ser exatamente um material resistente, ele vai demandar uma energia. Durante o processo de individuação, muitas etapas são vivenciadas e percorridas. A energia psíquica, em sua peculiar dinâmica, regride e progride, contrai e expande, transcende e retrocede, estabelecendo uma verdadeira dança energética. Foi o que eu percebia nos relatos. Às vezes, muitas manifestações de raiva, mas depois de empolgação, e depois voltava novamente a outros, e muitos sentimentos eram mobilizados. E aí a gente começou a relacionar com as etapas. A restauração não pode ter começo, meio e fim num único atendimento. Então, ela é um processo. Na primeira etapa, olhar objetos que estavam desprezados, né, às vezes jogados num canto. A gente pode ir fazendo aquela ponte, né, relacionar a necessidade para se iniciar um processo terapêutico, né, de aceitação de uma condição, né, aceitação do estado, identificação de uma necessidade. Então, os objetos que estavam desprezados podem servir de estímulo, né, de sensibilizadores para despertar essa necessidade, despertar esse desejo de renovação, de ver o brilho e o vigor esquecidos. Na segunda etapa, a gente começa a aproximar mais do objeto, no caso dos objetos. Os objetos, eles têm experiências, eles têm uma história, assim como nós, seres humanos. Buscar nessa história, de repente, olhar com carinho, se acolher, identificar traumas de maior ou menor amplitude. E na terceira etapa, seria iniciar mesmo, propriamente, a restauração. E essa restauração, ela se inicia com uma limpeza. Essa limpeza, né, essa poeira que estava encobrindo, de repente ela estava encobrindo detalhes, encobrindo o valor, né? Aproximar-se do objeto, fazer um contato, né? Livrar-se da sujeira que leva à rejeição, possibilitar o acolhimento do que se apresenta. Depois, retirar camadas, né? As impregnações. A história foi trazendo coisas que não pertenciam propriamente à essência desse objeto. E é necessário retirar, lixar, retirar camadas daquilo que não pertence, desapegar-se de incrustações, liberar sentimentos de raiva e ansiedade. E aí as mãos vão servir de elo, né? As mãos vão fazer essa ponte entre
o material e o imaterial. Por vezes, é necessário desmontar totalmente ou então refazer algumas partes, assim como nos processos, né, de reconstituição individual. A gente precisa refazer-se, refazer partes, lidar com as marcas, aceitar aquilo que é possível, entender que as imperfeições e as marcas são registro da passagem do tempo. Depois, escolher uma nova apresentação. A gente tem que tomar algumas decisões, né? Como trazer, como se reapresentar, como se reinserir, como lidar com o agora. Por fim, reencantar-se. Uma transformação no olhar, uma transformação íntima, o resgate e o sabor de plenitude. Aplicando o processo arte terapêutico seguindo as etapas de restauração. Eu tive a oportunidade de colocar em prática, diferente dos meus colegas que atenderam em grupo, eu fiz esse atendimento individual. Essa pessoa, ela apresentava síndrome de ansiedade, vindo lá já de longo tratamento, estando em psicoterapia, mas que estava se sentindo abatida por ter tido uma recaída. Ela veio a mim e eu fiz a proposta de iniciar esse processo, se ela estaria disposta, aceitou. O material que ela escolheu foi uma mesa de bar que estava abandonada na garagem. Nesse primeiro momento, a sensibilização foi de observar esse objeto, esse móvel, buscar, se perguntar, esse objeto tem valor? Ele ainda tem algum valor? Você consegue perceber esse valor? E aí os relatos. Ela me relatou o seguinte: como objeto desprezado, o desprezo pelo que ainda está em mim. Aquilo que pareço é o que mais chama atenção. Estigmas, rótulos, vícios, desgastes. Sou o que está oculto aos olhos. Estou por trás desta aparência. Olhando as entranhas, reencontro aquilo de que julgava já ter me libertado. Encontro sujeiras antigas, sentimento de frustração. Preciso me resgatar. E finalizamos esse encontro com o início da limpeza, aquela limpeza que foi o contato. A parte plástica foi essa escrita, né? Foi uma escrita criativa. No segundo atendimento, aproximando-se do objeto, foi necessário que retirasse pregos que estavam fora do lugar. E aí o relato foi: retiro pedaços que não me pertencem mais. Sei que ainda resistem alguns traços. Preciso arrancá-los como pregos fora do lugar. Dói é saber que ainda estão aí. Também foi necessário usar ácidos. Algumas coisas estão tão impregnadas, elas me corroem. O ácido as corrói. Vou me revelando a mim camada por camada. E finalizamos este encontro, o início do lixar. No terceiro atendimento, esse processo de lixar, ele é demorado, e aí foi todo o atendimento lixando, usando vários tipos de lixa, camada por camada, e aí ele necessita de uma organização e de uma dosagem, porque se a pessoa for muito vigorosa, ela vai acabar retirando camadas que não eram necessárias de serem retiradas. Então, ele é gradativo e ele vai ficando cada vez mais potente. Sem cascas, redescubro a mim mesma, minhas cores, meus tons, eu de verdade. E aí, para finalizar, foi feita uma camada, ela escolheu uma camada de verniz incolor para deixar ainda aparecer, né, os veios da madeira. E concluiu com: o ciclo recomeça, novas situações, novos aprendizados. Ainda sou eu, bem mais leve, pronta para recomeçar. Para me ajudar na conclusão, o homem cria não apenas porque quer ou porque gosta, e sim porque precisa. Ele só pode crescer enquanto ser humano coerentemente ordenando, dando forma e criando. Concluo que a restauração é um processo necessário na reabilitação do indivíduo, pois recriando, reordena-se e reconfigura-se, permitindo sua reinserção no mundo. A arte da restauração de objetos, assim como seus materiais, pode ser apropriada pela arte-terapia.
E aqui eu trago meus agradecimentos aos meus guias espirituais que me acompanharam intuindo em todas as minhas descobertas, aos meus pais que me apresentaram objetos líricos, que são objetos com história. Ele, os de madeira, a minha mãe, os feitos com suas mãos. Ao meu esposo, por todo o suporte, tanto para me incentivar e por me incentivar a criar e recriar. As minhas filhas, que sempre acreditaram em mim. A todas as pessoas, amigos, colegas e professores, né? Esse grupo maravilhoso. A professora de restauração, que me apresentou, né, essa linguagem da restauração, e as professoras Eunice e Naila, me apresentaram o mundo da arte-terapia, e pelos puxões de orelha também, pelas correções de curso tão necessárias. E aqui eu deixo a minha bibliografia, a bibliografia consultada, e um agradecimento muito especial a todos, ao mundo da arte-terapia, que é encantador. Obrigada. Nossa, Fátima, que lindo trabalho. Nem eu tinha conhecimento sobre a possibilidade desse tipo de trabalho, arte terapêutico, né? Magnífico. Eu fiquei viajando aqui, pensando todas as coisas velhas que eu tenho para trabalhar comigo mesmo. Muito bom ver também a arte terapia se expandindo, né? Não é uma coisa fechada, única, né? Se a gente pudesse dar todas essas disciplinas no curso, a gente ia ficar mais de 10 anos, né? Mas eu acho o quanto é importante. E principalmente pelo seu crescimento. Eu sei que eu te dei muitos puxão de orelha, né? Em grupo, no particular. Não fiz parte da sua orientação do seu trabalho, mas riquíssima orientação que a Naila te deu. Parabéns, Fátima. Muito crescimento. Leve esse teu trabalho para frente, porque eu acho que vai ajudar certamente muitas pessoas. Parabéns. Fátima, meus parabéns. Foi maravilhosa a sua apresentação, seu trabalho magnífico. Eu acho que realmente você abriu mais, quer dizer, abriu um pouco mais, porque a bibliografia é muito pequena, né, a respeito do assunto. Quando você teve essa ideia, nós tivemos juntas a ideia, você veio com o curso que você estava fazendo, eu fiquei encantado, falei, nossa, eu acho que a restauração é tudo, a palavra em si já fala, né? É o restaurar-se, tem tudo a ver com a arte-terapia. Então, prossiga no seu trabalho, buscando outras formas de restauração. Eu acho que então, nessa da fotografia eu quero entrar junto também, tá? Eu achei essa ideia já. Como a Eliane falou, vocês não vão se livres de mim, eu quero continuar esse estudo e vou continuar. Eu sou aprendiz, né? Como eu já coloquei nas minhas identificações pessoais, eu sou aprendiz sempre. Então, eu quero continuar sem esse estudo, aprofundar. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada a todos vocês, né? Eliane, Anderson, Fátima. Foi belíssimo o trabalho de vocês. Como diz a Eliane, é a terceira turma, mas é a primeira online, né? E parabéns para vocês arrasaram, né? Parabéns mesmo. Obrigado também pelos alunos que vocês são, de aceitarem os puxão de orelha, né? Como a Eliane falou no grupo, a arte-terapia tem pessoas que se encaixam, outras não tem certo ou errado. Mas o quanto vocês aceitaram, o quanto vocês levaram, cresceram e estão espalhando a arte-terapia para inúmeras possibilidades, grupos, restauração, idosos. Isso é muito bom, fico muito feliz com isso, porque eu sou apaixonada pela arte-terapia. Quando eu fiz psicologia, fiquei um pouco frustrada, porque, na verdade, eu já pintava, desenhava, lidava com arte e eu não sabia como fazer isso, até que eu fui apresentada pela Luciana Machado à arte-terapia, e aí eu fiz esse casamento maravilhoso, muito bom. Queridos, estou muito encantada, muito feliz de estar com vocês aqui. Parabéns, novos formandos, novos arteterapeutas. Vocês são realmente maravilhosos, o trabalho foi sempre muito bem feito, muito caprichado, com muito carinho, com muita atenção, com muita responsabilidade, né? E, assim, é muito prazeroso para quem é professora, com a minha formação inicial de professora primária, desde lá do... Agora, outra forma de falar, mas, enfim, na época era professora primária, e a gente até hoje continua com essa vontade de dar aula, de trabalhar com vocês, com alunos, quando a gente encontra uma turma, né, que responde, que reage da forma como vocês fizeram, realmente muito prazeroso, é um retorno fantástico que a gente tem como professora e agora como arte-terapeuta também. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês, pelo empenho todo, tá bom? Parabéns e boa sorte no novo mundo. Um minutinho para cada um se despedir aí. Vamos por ordem. Eliane, pode
fazer o seu encerramento aí. Muito obrigada pelas palavras. A arte-terapia realmente abriu um novo mundo, né? Depois que eu conhecia. Eu espero continuar, espero que não só no grupo, mas no individual. O grupo realmente é uma riqueza muito grande. E esse mundo da arte-terapia tem inúmeras possibilidades, né? Como a gente viu. Então, eu agradeço muito a todos os colegas, a vocês duas, a todos os professores também, né? Que a gente continua encontrando por aí. Essa arte-terapia só tende a crescer cada vez mais. Obrigada a todos, meus colegas queridos, e a vocês duas, tá bom? A gente se vê sempre por aí. Você, Fátima? Só tenho a agradecer. E, assim, agradecer a todos os acasos, né, que não foram acasos, que foram inspirações, que me trouxeram, né, a esse mundo da arte-terapia encantador. Sou apaixonada também, cada vez mais, e ter descoberto esse algo mais, né, ter conseguido descobrir o que traz a arte-terapia além. E eu quero mostrar isso para o mundo. Quero mostrar para o mundo esse algo mais da arte-terapia. Muito obrigada por toda a oportunidade que vocês me deram. Obrigada. Anderson, nosso menino da turma, né? Vai fazer o encerramento aí. Eu agradeço aí pela paciência, pelo compartilhamento de saber. Conhecimento só é conhecimento quando é compartilhado. Assim, não só vocês, mas como qualquer professor do curso compartilhou sempre de peito aberto todo o conhecimento. Né? Na verdade, esse compartilhamento foi uma formação de um novo conhecimento. Né? É a questão da plasticidade. Eu acho que a arte-terapia permite isso. Né? Que me apresenta, eu vou construir de uma outra forma. É o que eu sempre enxerguei na arte-terapia, uma forma de ter um outro olhar, tanto da minha parte quanto da arte-terapia. Então, eu agradeço a vocês por terem me aconselhado, acolhido, puxado a orelha, mas também tem incentivado o meu potencial em certas áreas. Eu acho que isso é muito legal de vocês. Vocês sempre incentivam o que a gente é bom, mas também não deixa de lapidar também as outras coisas que são os lados mais falhos ou que, na verdade, precisam ser lapidados. Né? Só tenho a agradecer. Então, Posso falar também? pode, claro. Posso falar só para fazer, assim, que a Eliane comentou dos professores, né? Agradecimento a todos os professores do nosso curso. E eu acho que é importante a gente falar isso também, porque o nosso corpo docente também é magnífico, né? E a gente está junto, somos uma equipe, né? Então, a equipe trabalhando junto é muito importante para ter esse desempenho e esse resultado final. Bom, muito obrigada, queridos professores. Temos um futuro professor aqui, né? E quem sabe um professor de restauração, né? Eliane já ia me substituir em algumas disciplinas, né? Vamos lá, vamos esperar essa confusão toda acabar, para a gente remontar isso tudo. Muito obrigada. Muito obrigada, Eunice, também, pela grande parceria que você é. Muito bom a nossa parceria aí. Obrigada a todos vocês, tá? Beijo grande, obrigada. Obrigada a todos.